Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Segunda-feira, né? Mais uma semana, iniciando de trabalho. Deus abençoe a sua vida, Deus ilumine a sua semana. Seja uma semana abençoada, guiada, protegida pelo Senhor. Começamos o dia hoje com um frio diferenciado, né? Um tempo diferenciado, muita neblina. A Ana Rosa estava dando 12 graus, aqui em Bela Vista por volta das 7 alguma coisa, estava dando 13 graus. Não sabemos quantos dias, mas eu até gosto desse tempo. Parece que esse tempo de frio, parece que o organismo da gente funciona melhor. Mas atenção, cuidado com as questões respiratórias, né? Essas mudanças de clima assim muito rápido, geralmente traz algum problema aí, gripe, constipação e assim por diante. Tem que tomar cuidado, tá precavendo, né? Pois bem, nós terminamos o livro de Amós, profeta Amós. E nós vamos estudar hoje e amanhã, provavelmente 3 dias, o livro de Obadias. Obadias é um profeta que escreveu um único capítulo de uma única profecia. Nós vamos fazer uma introdução hoje, falar sobre um tema amanhã e outro tema depois de amanhã. E por que nós vamos fazer isso? Porque o texto é pequeno, se nós fizéssemos apenas um devocional ia ficar muito vago. E nós temos 2 temas para tratar aqui que são importantíssimos para nós. Mas hoje nós vamos ver uma introdução. Fazendo algumas pesquisas sobre a questão do profeta em si, o nome dele, Obadias, significa servo de Jeová. A data da vivência dessa pessoa ou da profecia dele não tem muitas informações. Então, por uma questão de tradição, esse Obadias aqui está relacionado aproximadamente o ano de 840 a.C. Tudo indica que ele era contemporâneo de Eliseu e pode ter sido contemporâneo de Elias, sendo aquele Obadias que trabalhava para o rei Acabe, tipo como um mordomo, e que ao mesmo tempo escondeu alguns profetas de Jezabel para que ela não os matasse. Isso é relatado na história de Elias, mas é uma tradição, porque no próprio texto de Obadias nós não temos muita informação. E o contexto da profecia dele é um contexto que não está relacionado diretamente a um oráculo a Israel, mas a Edom, e não a Israel. Quem eram esse povo chamado Edom? Eram os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Eles moravam em montanhas próximos ao Mar Morto. Então este povo, ele vivia ali. Em tempos eles foram amigos e em tempo eles foram hostis. Então nós vamos falar sobre isso. A questão da profecia é uma profecia com execução final, ou seja, não tem espaço de arrependimento. Como nós vemos em Amós, no último capítulo há ali um arrependimento, um espaço para arrependimento. Aqui não, aqui é uma profecia fechada a respeito do que Deus faria com Edom. Então esses edonitas, eles viveram naquela região, em tempos eles tiveram guerras com Israel, em outros tempos foram amigos. Umas coisas interessantes sobre os edonitas, eles eram monárquicos, eles tinham reis e esses reis eram estabelecidos, provavelmente da linhagem de Esaú, e eles não eram politeístas, eles não tinham vários deuses, eles tinham apenas um Deus. E tudo indica que eles adoravam até mesmo o Senhor, mas não era o Senhor revelado como foi revelado para Moisés, mas era o Senhor o Criador. Eles tinham talvez esta cultura, que isto veio provavelmente do que Esaú propriamente aprendeu.
eles eram pessoas sábias, hábeis construtores. Tanto que se você procurar no YouTube ou no Google pela cidade de Petra, que era a principal cidade dos Edomitas, você vai ver que as construções eram em lugares diferentes, em montanhas, lugares altos, para manter uma defesa. E nós temos um personagem bíblico no Novo Testamento muito conhecido, que era um Edomita, ou um Idumeu, que é o mesmo nome. Idumeia e Edomita. Tudo está dentro do mesmo nome. Que foi Herodes o Grande, aquele que queria matar as crianças, matar por causa de Jesus Cristo. Ele era um Idumeu. E tudo indica que ele foi o último idumeu assim conhecido, porque até provavelmente no ano 70 depois de Cristo, os idumeus e os edomitas deixaram de existir. Hoje, a maioria dos estudiosos não conseguem encontrar nenhuma história a respeito desses idumeus ou edomitas no nosso mundo contemporâneo. Mas tudo indica que eles viveram no máximo até 70 depois de Cristo, e os romanos acabaram por ceifá-los todos. A cidade de Petra, ela ficou sendo uma cidade cristã por um tempo, até o século VII, mais ou menos, depois de Cristo. E aí depois eles foram tomados pelos islâmicos, pelos seguidores de Maomé, e ali foi instalado uma região islâmica muçulmana no momento. Então, assim, esse é um apanhado da situação, para nós termos consciência do que está acontecendo em relação à profecia. Mas hoje nós não vamos falar diretamente sobre a profecia. Eu só quero mostrar para vocês uma coisa. O profeta, geralmente, nós não entendemos como a boca de Deus. Obadias aqui era alguém que estava ali para falar aquilo que Deus queria falar. Mas nós temos que perceber uma coisa que nós quase não percebemos, é que o profeta também iria transmitir o sentimento de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que o profeta também ele transmite o sentimento de Deus e não somente a fala de Deus. É como se cada profecia Deus estivesse pintando uma arte, uma tela, e ao pintar essa tela ele estivesse descrevendo ali o seu sentimento, aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer comunicar por meio daquela arte. E as profecias são assim. A escritura é assim. Se nós olharmos em Apocalipse, tem várias artes, vários quadros sendo pintados, Deus se comunicando por meio disso e expressando não somente a sua comunicação, mas o seu sentimento. Então, quando você olhar para a Escritura a partir de hoje, olhe para a Escritura não somente com o que Deus está falando, mas o que Deus está sentindo. Isso vai trazer para você um sentimento diferente, uma comunhão diferente, um entendimento diferente e um temor diferente também. Porque quando você fala por falar é uma coisa, mas quando você fala o que você está sentindo é outra coisa. Você já teve alguma conversa, por exemplo, conjugal, onde você não está apenas falando, mas você está expressando tudo aquilo que você está sentindo. Deus fala assim conosco, expressando seus sentimentos por meio da fala do profeta. E aqui por meio da fala de Obadias. Deus lhes abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santo é o teu nome. Como é maravilhoso ouvir a tua voz, sentir por meio da tua palavra aquilo que o Senhor expressa. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver com essa sensibilidade. Entrego o nosso dia ao Senhor e o decorrer dessa semana para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.